Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, nós começamos um novo aplicativo e hoje nós começamos o Microsoft Excel. O Excel é uma das ferramentas mais utilizadas aí do mundo corporativo. Qualquer área que você for trabalhar, o Excel é uma ferramenta indispensável no seu dia a dia do trabalho. Enquanto a gente está aqui também nesse mundo acadêmico, o Excel é uma ferramenta que pode te ajudar bastante para você desenvolver as suas atividades aqui também no mundo acadêmico. O Excel, ele é uma ferramenta que está nas pequenas empresas, estão nas grandes empresas, nas empresas multinacionais. O Excel é a ferramenta mais utilizada aí como um aplicativo para uma solução para as empresas. O Excel, ele só perde hoje no uso do navegador da internet. Então, ele é o segundo aplicativo mais utilizado no mundo. Você pode ir numa pequena empresa aí, uma empresa de bairro, você vai ter uma planilha do Excel rodando e auxiliando essa empresa. Você pode ir nas grandes empresas do mundo, onde temos ali sistemas integrados de gestão. E lá também você vai encontrar uma planilha de Excel controlando algum processo nessas empresas grandes. Então, o convite que eu faço para você é: vamos aprender, vamos conhecer esse cara, como se fosse um novo relacionamento, no qual ainda você não conhece muito bem as interações com essa pessoa ou com esse aplicativo. Eu falo isso porque tem muita gente que cria aí inúmeras barreiras para lidar com Excel. O Excel é um software que a gente vai trabalhar com cálculos matemáticos, não tem jeito. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas não gosta de cálculos matemáticos. Então, o Excel, ele é uma ferramenta para você lidar com esses cálculos matemáticos. Eu faço aqui um apelo para você. Vamos conhecer esse cara e daqui a algumas semanas você toma a decisão se vale a pena ou não ter relacionamento aí com esse aplicativo. Mas eu tenho certeza que você vai desenvolver aí um carinho por esse aplicativo. A gente vai fazer de tudo aqui nas nossas aulas para quebrar essas barreiras, para que você aprenda do Excel, para que você entenda um pouquinho melhor aí do Excel. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu preparei aqui uma apresentação. Lembrando que essa apresentação também eu vou deixar disponível para a gente depois, tá? Eu vou pôr lá no nosso canal lá e deixar aí disponível para vocês. Deixa eu achar um lugar aqui que eu não atrapalhe tanto aqui. Vamos vir para cá. Então, o Excel, ele é mais uma das ferramentas aí do pacote Office, né? Eu trouxe aqui essa imagem aí com diversas ferramentas do pacote Office. O Excel é mais uma delas, tá? Eu disse para vocês que o Excel, ele é o aplicativo que temos mais possibilidades aí de todas as ferramentas que a gente vai ver aqui no nosso curso. Nós passamos pelo Word, passamos pelo PowerPoint, são aplicativos mais fáceis aí, tem menos recurso do Excel. O Excel é um programa que tem muito recurso. Tanto se você for fazer um curso do Excel, ele é o único dos aplicativos que você vai aprender em 3 fases. Temos ali o Excel básico, o Excel intermediário e o Excel avançado. Para alguém controlar, saber mexer bem com esse aplicativo, o curso dura em média aí 2 anos, você tendo aulas 2 vezes por semana. O Excel, ele tem muitos recursos. O que nós vamos ver aqui do Excel nesse curso? Eu não posso enganá-los, não posso prometer algo que eu não vou conseguir cumprir. Nós vamos fazer o máximo possível para a gente, nós vamos chegar até o máximo que a gente conseguir. Mas esse máximo vai ser a pontinha do iceberg. Porque o Excel é um programa espetacular, um programa que vai trazer coisas muito boas para o nosso dia a dia, seja ele nosso dia a dia pessoal, nosso dia a dia acadêmico e nosso dia a dia profissional. Então, a gente vai dar as noções, eu vou tentar introduzir vocês aqui alguns conceitos que são básicos do Excel, para que depois você desperte interesse e que esse seja o primeiro ou uma retomada aí
dos estudos do Excel aí no dia a dia, no seu dia a dia, no seu dia a dia de trabalho, no seu dia a dia aí de empresas, tá? Então, hoje, a gente começa o nosso Excel e a gente vai conversar alguns assuntos aí que são básicos. A nossa aula hoje é uma aula básica, é uma aula no qual... Deixa eu puxar para cá, assim não atrapalha. Uma aula que a gente vai ter aqui alguns conceitos que são essenciais para o nosso dia a dia aqui do Excel. Essa aula é muito importante, mesmo que você já conheça o Excel, porque a gente vai retomar aqui alguns conceitos básicos do Excel. Nós vamos entender, vou contar um pouquinho da história, por que o Excel chegou e por que ele é tão utilizado hoje. Nós vamos falar o que é uma célula, a gente vai trabalhar a estrutura do Excel, que ele é formado por colunas e linhas. Nós vamos conversar hoje sobre um conceito essencial, que é o conceito de endereçamento. Tudo no Excel a gente vai precisar do endereço da célula. Então, a gente vai ter que entender que no Excel o endereço é muito importante. A gente vai aprender a formatar células e a gente vai trabalhar também aqui com os ponteiros do mouse. Então, esses são os conceitos principais aí do Excel, que todo mundo precisa estar com esse conceito na cabeça, para que a gente possa desenvolver aí o nosso curso. O Excel, gente, eu faço essa metáfora, né? Eu faço essa comparação. O Excel é igual não é igual andar de bicicleta. Porque andar de bicicleta, gente, por mais que faça tempo que você não ande, pode passar 10, 15 anos. Se você montar na bicicleta, começar a pedalar, você vai sair andando. O Excel não. O Excel é uma ferramenta que a gente precisa trabalhar com ela, a gente precisa aprender dela, a gente precisa ter toda semana tendo aí um contato com ela, porque senão a gente não vai aprender. E o Excel também, esse curso, é um curso rápido. É um curso onde que nós vamos ter poucas semanas aqui, mas ele é cumulativo. Você vai aprender um pouquinho hoje, você vai aprender um pouquinho na aula da semana que vem, e todos esses conceitos, um conceito da primeira aula vai se usar na segunda, da segunda vai se usar na terceira, e assim a gente vai caminhando. Então, o convite que eu falo para vocês, vamos conhecer esse mundo novo aí, ou vamos retomar alguns conceitos para quem já conhece o Excel, tá certo? Eu trouxe aqui, ó, um slide lá do milênio passado, né? Essa daqui é uma imagem do precursor do Excel, tá certo? O Excel é um editor de planilhas eletrônicas, tá certo? O Excel é um aplicativo onde a gente trabalha com planilhas eletrônicas. Ele serve para fazer cálculos, ele serve para a gente fazer tabulações, para a gente criar gráficos, para a gente ilustrar as nossas apresentações, tá? E tudo começou com um programa de planilhas eletrônicas chamado Lotus 123. Esse daqui é o tataravô do Excel. Você vai ver que esse programa, para o Excel hoje, o conceito não mudou muito. Ele é formado aqui por colunas, tá vendo? Ó? Colunas, ele é formado por linhas, onde estão as informações. Aqui em cima tem um menu, tá? Esse daqui é uma interface não gráfica, uma interface de texto. Era muito complicado mexer com ela, mas é o precursor. A partir desse conceito, o Excel se transformou no aplicativo mais utilizado, tirando ali os programas de navegação da internet. O Excel, os programas de planilhas eletrônicas, não só o Excel, foram os responsáveis para que se popularizasse o uso do computador chamado computador pessoal, que é esse que a gente tem aí nas nossas mesas, que vocês foram visitar lá o laboratório, vocês viram o computador pessoal, que são aqueles que nós falamos lá no começo do nosso curso. Foi por causa de programas como o Excel, uma planilha eletrônica, que esses computadores vieram para dentro das casas logo depois que começaram a ser utilizados nas empresas. Então, foi por causa de programas de planilhas eletrônicas que as empresas despertaram interesse de utilizar o computador para agilizar os seus processos, para automatizar os seus processos. Imaginem uma empresa que tem 500 funcionários.
Imagine do pessoal que trabalha, que cuida ali, existia um departamento que cuidava ali, algumas pessoas que cuidavam de folha de pagamento, dos recursos humanos, para fazer cálculos de hora extra. Hoje, você faz uma planilha eletrônica e você alimenta isso automaticamente. Tá? Se tem uma mudança de um imposto, você muda ali a alíquota e toda a sua planilha já fica alterada. Antigamente não, antigamente era feito tudo na mão, lápis, borracha, calculadora, e isso era feito tudo na mão. Com a vinda das planilhas eletrônicas, isso foi automatizado. E muitas pessoas perderam emprego. As empresas preferiam comprar um computador, ensinar as pessoas a utilizarem esse computador, pagando cursos, e aí dispensava-se boa parte daquelas pessoas que faziam aqueles processos. A gente sabe que toda tecnologia, a gente tem que entender como ela funciona, porque senão as pessoas que não caminham ali na tecnologia, elas serão trocadas por outras. Então, essa é a dica que a gente fala para vocês. Entenda um pouquinho de tecnologia, se aperfeiçoe o máximo que você puder, para que a gente consiga aí caminhar nesse mundo tão competitivo, né? Então, a gente conta aí um pouquinho da história. Hoje, eu já falei para vocês, o Excel, ele continua sendo muito utilizado, tá? Depois que a Microsoft criou o Excel, há uns 30 anos atrás, de lá para cá, não mudou muita coisa. O Excel continua muito parecido desde o primeiro Excel. Hoje nós estamos aí no Excel 365, né? Mas desde o Excel lá, que surgiu nos anos 90, eles continuam muito parecidos. Veio aí alguns recursos gráficos, mudou um pouquinho a interface, mas os conceitos continuam os mesmos, tá certo? Nós vamos abrir o nosso Excel aqui. Você vai ver, como eu disse aqui no começo, né? O Excel, ele é da família Office, tá? Então, muito do que nós vimos nos outros aplicativos, nós vamos utilizar aqui, tá? Então, a gente já começa aí com uma bagagem boa, mas eu vou abrir aqui o Excel para a gente começar aqui entendendo. Olha só, aqui é a tela de boas-vindas do Excel, tá certo? Você já conhece, é igual o Word, igual o PowerPoint. Aqui são os últimos arquivos que eu trabalhei aqui na minha máquina, tá certo? Aqui em cima eu crio uma pasta de trabalho em branco, e aqui já começa a grande diferença com os outros aplicativos. O Word era novo documento em branco, o PowerPoint era nova apresentação em branco, aqui ele já fala que é uma pasta de trabalho. Ele não é apenas uma planilha. Por quê? Um arquivo de Excel, você pode ter diversas planilhas dentro dele. A gente vai ver tudo isso, tá bom? Aqui tem uma boa bem-vindo ao Excel para fazer um tour, para explicar. Ele tem alguns tutoriais, viu, gente? Deixa eu puxar para cá, vamos ver mais modelos aqui. Ele tem alguns tutoriais para a gente entender alguns assuntos específicos. A partir da aula da semana que vem, já vai ficar mais fácil para você entender esses assuntos aí específicos. Nós temos aqui diversos modelos, modelo de calendário, modelo de orçamento, mapa de processo, tem muita coisa aqui, tá bom? Coisa legal, coisa que você pode procurar aqui e adaptar para a sua empresa, procurar aqui e adaptar para a sua vida de trabalho, tá? Por exemplo, a calculadora de despesa, você lança suas despesas aqui, ele já calcula para você, tá? Tem muita coisa boa aqui. Mas nós vamos começar com uma pasta de trabalho em branco, tá certo? Ó, clicamos aqui, nós temos aqui uma pasta de trabalho em branco. Nessa parte de cima, você já conhece, tem a barra de títulos aqui em cima, tá certo? Temos aqui, ó, a barra de acesso rápido, que é igual o dos outros aplicativos. Aqui, ó, tem uma pasta 1 Excel, porque aqui nós temos uma planilha, mas esse arquivo pode ter diversas planilhas, tá bom? Aqui ele é formado por guias, página inicial, inserir, layout e assim vai. Você vai ver que alguns grupos de comandos aqui você já conhece, já são conhecidos para vocês, ó.
área de transferência, fonte, alinhamento. Esses outros 3 aqui são exclusivos do Excel, a gente vai passar por eles, tá? A guia inserir aqui também você vai ver que tem algumas coisas que você já conhece, né? Das ilustrações aqui, ó, nós já trabalhamos bastante nisso, a gente vai trabalhar aqui. E aqui começa a diferença. Nós temos uma linha aqui, que é dividida em 2 partes, ó, vou até abrir aqui para vocês verem. Temos uma linha que é dividida em 2 partes. Essa primeira parte aqui é chamada de caixa de nome, tá? É aqui que vai estar o nome da célula que a gente está. Conforme eu clico aqui, ó, vocês veem que muda o nome da célula. Essa daqui é chamada de caixa de nome, essa primeira parte aqui. Essa parte do lado direito aqui é chamada de barra de fórmulas. Essas 2 informações são muito importantes, caixa de nome e barra de fórmulas, porque elas são essenciais para o nosso uso aí do dia a dia. Tá? Aqui é a nossa área de trabalho, ela é formada aí por inúmeros retângulos, né? A gente vê aqui, ó, um montão de retângulo. Cada um desse retângulo é chamado de uma célula. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, tá vendo? Como a gente vai clicando, eu tenho diversas células, e essa célula, onde nós temos aqui um retângulo verde em destaque, é a célula ativa, é a célula que nós estamos trabalhando, tá? Então, essa área de trabalho, ela é formada por colunas e por linhas. E a intersecção de uma coluna com uma linha é a célula. Então, a gente tem aí milhares de células, tá? Ah, Neto, quantas colunas nós temos? É de A a Z? Vamos até lá no final? A, B, C, D, E, e assim vai. Chegou no Z, acabou, gente? Vamos ver se acabou no Z? Olha só, não acabou não. Ele continua, tá bom? A, B, A, C, A, D, e se você ficar segurando aqui o seu mouse, vai demorar um pouquinho e vai chegar no final. Para a gente agilizar aí, você pode apertar Ctrl, setinha para a direita, ele vai lá na nossa... Opa, não foi Ctrl, setinha para a direita. Ah, mudou os recursos aqui, gente. Aí sim. Vamos ver aqui. Ah, ele pula de letra em letra agora, que bacana, hein? Gente, cada versão aqui, ele vai mudando um pouquinho, tá certo? E aí a gente vai aprendendo aqui para a gente ver até o última coluna que a gente vai. Ah, agora você aperta aí, ó, Ctrl, Shift, End, e aí ele vai, que bacana, hein? Cada modelinho, esse é o modelinho atualizado, gente. Eu fiz questão de atualizar aqui o aplicativo para a gente ter o último aqui atualizado. Que legal, gente. E aí a gente vai aprendendo aqui. Joia. Vocês viram lá que vai até a coluna. Vamos ver. Vamos chegar lá no final. O atalho anterior era Ctrl setinha para a direita. Agora não é mais esse. A gente já vai aprender ele daqui a pouquinho. Vamos lá. Sair aqui. Opa, vamos voltar. Compartilhar. Beleza. Olha só, então, o atalho para você chegar na última coluna é Ctrl setinha para a direita. Não estava dando certo aqui porque eu acabei de ver que eu estava com o Scroll Lock aqui ligado, né? Uma tecla do teclado aí, mas ó, Ctrl setinha para a direita, última coluna. Então, essa última coluna é a coluna XFD. Então, nós vamos da coluna A, olha só, A, B, C, até a coluna XFD. Quantas colunas nós temos aí? Exatamente 16.384 colunas. São muitas colunas, tá certo? Já vou explicar como eu cheguei nesse número. E nós temos diversas linhas, vai de 1 a quanto? Ctrl setinha para baixo. 1 a 1.048.000.
576 linhas. Pessoal, são muitas linhas com muitas colunas. Então, ó, se você vier aqui, ó, no canto direito aqui, ó, da sua tela, nós temos aqui, ó, esse retângulo. Vou lá no começo para vocês verem que ele é menorzinho. Se vier nesse botão aqui, você clicar e segurar apertado, aqui na caixa de nome, você vai ver a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, se você fizer aí 1.048.576 vezes 16.384, você vai ver que vai dar muitos células, tá? Muitas e muitas células. Então, a gente tem célula pra caramba aqui, né? Usando aqui um recurso que eu ensinei para vocês lá no PowerPoint, né? Contar uma historinha aí para vocês. A minha avó era cheia de contar causos, sabe? E se ela tivesse assistindo essa aula, ela ia falar assim, nossa, é célula para chuchu, ou seja, muita célula. Para quem não sabe desse ditado, é que antigamente plantava-se chuchu assim na entrada dos sítios, das fazendas, assim, e ele passava na cerca e enchia de chuchu lá, e a turma comia chuchu para caramba. Então, há muitas e muitas células. Tá? E nós falamos aqui que ela é formada por colunas e por linhas, e a intersecção de uma linha com uma coluna é uma célula. Então, nós temos aqui, ó, a célula, que é cada um desses retângulos, chama-se célula. E eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, ó, porque vocês precisam saber que a nossa célula ela é dividida em 3 partes, tá certo? A célula tem um endereço, tem uma visualização e tem um conteúdo. Essas são as 3 partes de uma célula. Então, como que a gente vai entender isso daí? Para a gente entender melhor, vem aqui comigo, se você estiver aí acompanhando e fazendo a aula, basta você clicar aqui na célula, eu estou na primeira célula aqui da primeira linha e da primeira coluna, eu vou por aqui, ó, vamos por aqui, vamos fazer um teste, né, para a gente brincar aqui. Primeira coisa, ó, clica na célula e começa aí digitar um número. Então, a gente pode colocar aqui, ó, primeiro, vamos por assim, ó, valor 1, vou na célula 2, aqui, ó, na célula embaixo aí, vou escrever valor 2. E aqui embaixo vou escrever total. Tá certo? Então, cliquei e escrevi, ele já edita para você a célula. Na frente do valor 1, eu vou digitar aqui um número, por exemplo, 15. Valor 2, eu vou digitar outro número, 10. E o total aqui, 15 mais 10, igual a 25. Então, nós temos aqui o valor 1, valor 2 e o total, tá certo? Então, vamos aqui pegar uma célula. Eu estou aqui na célula aqui, B1, tá certo? Então, essa célula aqui, nós vimos que ela tem um endereço. Toda célula tem um endereço, tá certo? E aonde que eu acho esse endereço? Ó, eu acho esse endereço na caixa de nome, tá? Então, aqui, ó, B1. Se eu vier para outra célula, B2. Se eu vier para outra célula, B3. Se eu vier para outra célula, A2. E assim vai. Então, cada uma dessas células, ele tem um endereço. Ah, professor, mas qualquer uma. Ó, vou diminuir o zoom, vou clicar aqui, ó. Qualquer uma lá. Qual célula que é essa daqui? W26. Vou pegar uma mais longe, então. Qual célula que é essa aqui? EZ185. Tá? Então, cada uma das células, ele tem um endereço. Então, você não pode esquecer isso. Toda célula tem endereço. E a gente vai tratar sempre o endereço coluna linha. Então, eu vou falar para vocês assim, pessoal, vai lá na célula D8. Você vai vir aqui, ó, D8. Estou aqui na célula D8. Pessoal, vamos lá na célula B3. A gente vai lá para a célula B3. Então, a gente pode olhar coluna B, linha 3, o mais fácil é a gente colocar aqui na caixa de nome. E aqui na caixa de nome, ó, se eu escrever, ó, vou pôr aqui, ó, N100. Para que célula que ele vai me levar? Para a célula N100. Ah, eu quero na célula Z2. Olha lá,
foi para a célula Z2. Então, ele serve aqui para você ver o número e também para você navegar entre as células. Ó. Conforme você vai digitando, ele vai mudando aí de célula, certo? Então, essa é a primeira parte da nossa célula, o endereço. Agora, nós vamos ver a visualização da célula. Onde que está a visualização? Na tela. É aquilo que a gente bate o olho e a gente vê. Então, aqui, ó, por exemplo, o que tem aqui na célula A1? Tem valor 1, certo? O que tem na célula A2? Valor 2. O que tem na célula B1? O número 15. O que tem na célula B2? O número 10. E assim vai. Vamos fazer aqui o cálculo, né, para ficar mais bonitinho. Então, aqui, ó, na célula, no total, eu vou fazer aqui um cálculo com o Excel, mas usando o Excel como uma calculadora, não usando o Excel como Excel, tá bom, gente? Então, como que você faria isso na calculadora? Você digitaria 1, 5, mais 1, 10. E dava o sinal de igual. Não é isso que você faz na calculadora? E ele dá o resultado? O que a gente faz de diferente aqui no Excel? Se eu fizer isso, ele não vai dar o resultado. Por quê? O Excel, ele entende que, para ele entender que é um cálculo, uma operação matemática, um cálculo, você tem que começar com o sinal de igual. Então, toda vez que você for fazer um cálculo, começa com igual. Única coisa que muda da calculadora. Então, igual 1, 5, mais 1, 10. E dá um Enter. Então, aqui, ó, qual é a visualização da célula B3? Aquilo que eu estou batendo o olho aqui na célula e vendo. O número 25, certo? Até aqui tudo bem, vocês concordam comigo, né? Além disso, além do endereço, além da visualização, eu tenho o conteúdo da minha célula. O conteúdo da célula é aquilo que está dentro da célula, não aquilo que eu estou vendo na tela. Essa é a grande diferença. A visualização é aquele que eu bato o olho na tela e vejo, o conteúdo é o que está lá dentro da célula. Então, vamos ver essa diferença para a gente entender melhor? Então, aqui, ó, qual é o endereço dessa célula? A1. Qual é a visualização? Valor 1. Qual é o conteúdo? O conteúdo, ele está falando aqui que é na barra de fórmulas. Vamos ver o que está na barra de fórmulas. A barra de fórmulas está escrito o valor 1. Pô, Neto, é a mesma coisa. Conteúdo e visualização é a mesma coisa. Sim, nem sempre, tá? Qual é o conteúdo dessa célula? B2, o endereço, a visualização é 10 e o conteúdo é 10. Mas olha aqui, ó. Qual é o endereço dessa célula? B3. Qual é a visualização? 25. Qual é o conteúdo? O conteúdo está aqui, gente, ó. Igual a 15 mais 10. A partir do momento que eu clico aqui, ó, ele também abre aqui para edição. Então, a gente já precisa também, gente, fazer um link com os ponteiros do mouse. Então, gente, nessa primeira aula aqui, ó, nós vamos andar com algumas frentes aí meio que junto, tá? Então, a gente viu aqui o que é uma célula, cada quadradinho ali é uma célula. Ela é formada por endereço, visualização e conteúdo. Isso daqui é muito importante, gente. É a primeira coisa que você nunca pode esquecer aí do seu Excel. Que o Excel é formado por células. As células têm 3 partes, que são essas 3 partes. Então, essa é uma das coisas importantes. Outra coisa importante que nós vamos ver é que no Excel, a gente não vai trabalhar com o valor que está dentro da célula. No Excel, nós vamos trabalhar com o conceito de endereçamento. Nós não vamos usar aqui no Excel, ó, esse cálculo que nós tínhamos feito aqui, ó, igual a 15 mais 10. Por que nós não vamos usar dessa forma? Porque aqui a gente está usando o Excel como uma calculadora. E o nosso caso aqui, a gente quer aprender a usar o Excel como Excel. Por que isso, Neto? Porque, ó, imagine que você digitou o valor errado aqui. Não é 15, é 150. Olha lá, ó. Então, 150 mais 10 é igual a 25? Claro que não. Mas por que ele já não mudou aqui automaticamente? Porque aqui ele não está calculando 150 mais 10, ele está calculando 15 mais 10.
Mas, Neto, como assim? Mas era para ele calcular 150. Se ele estivesse usando o conceito de endereçamento. Então, essa primeira parte aqui, ó, nós estamos usando o conceito de calculadora. Tá certo? Agora, nós vamos usar aqui o conceito de Excel. Tá certo? Então, como que é o conceito de Excel, gente? Ó, eu nem preciso escrever aqui 150 mais 10, né? Mas vamos pôr aqui só para vocês entenderem. 150, aqui embaixo 10, e aqui agora a gente vai usar o conceito do Excel, não mais o conceito de uma calculadora. Então, a gente vai fazer assim, ó, igual, a gente vai falar assim, qual é a célula que tem o meu conteúdo? A célula que tem o meu conteúdo é a célula C1. Ou, se você quiser usar esses dois aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó, vamos tirar os valores aqui, e aí a gente trabalha nos mesmos lugares, porque daí fica mais claro para a gente. Ó. Então, aqui é como uma calculadora, e aqui a gente vai fazer como o Excel. Qual é a célula que tem o primeiro valor? A gente começa sempre uma operação matemática com valor de igual, tá? A primeira célula que tem o primeiro valor é a célula B1, tá certo? Vocês viram que eu digitei aqui, ó, B1, ele ficou em azul e já mostrou aqui qual é a célula que ele está apontando para cá? Então, esse é o conceito de endereçamento. A partir de agora, você não vai mais somar 150 mais 10. Você não vai somar 15 mais 10. Você vai somar o conteúdo da célula B1 mais o conteúdo da célula B2. Ó. A primeira ficou azul, a segunda ficou vermelha, a gente dá um enter aqui, ó. Então, 150 mais 10, 160. Se a gente voltar aqui para 15, ó, 15 mais 10, 25. Se eu mudar aqui, ó, 25 mais 10, 35. Então, esse daqui não dá certo para eu trabalhar com as minhas planilhas. A partir de hoje, você não vai mais fazer cálculo do conteúdo mais o outro conteúdo. Você vai fazer o cálculo de uma célula mais a outra célula. Para você apontar essa célula, você precisa mostrar aqui o endereço. Então, aqui a gente pode fazer de duas formas. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Igual, digitando B1 mais B2, ou o jeito mais fácil que eu acho, gente, é você fazer assim, ó, igual, vem em cima da célula que você quer somar, clique em cima dela, B1 mais a célula B2. Tá vendo? Quando você clica, ela já escreve aqui o valor para você. Dá um Enter, ele fez a soma aqui para você. Calma, gente, calma. A gente não entrou em funções ainda. Eu sei que tem gente aí se coçando. Ah, professor, vamos usar uma função. Calma, a gente está dando um passinho de cada vez, porque a gente quer que todo mundo entenda esses conceitos para depois a gente trabalhar com funções, tá bom? Se segura aí na cadeira, não foge não. Então, nós vimos aqui que a partir de agora, a gente não vai mais somar um valor mais outro valor. A gente vai somar o conteúdo de uma célula, para isso a gente vai apontar o endereço, mais o conteúdo da outra célula, que é o outro endereço. Então, é por isso que é importante a gente saber aonde a gente acha o conteúdo, aonde a gente acha o endereço e aonde a gente acha a visualização. Então, a partir de agora, você já viu aqui, ó, por exemplo, se eu vier aqui nessa célula, qual é o endereço dessa célula? Muito bem, C3, está aqui na caixa de nome. Qual é a visualização dessa célula? Ah, professor, está aqui, ó, 35. Perfeito. Visualização 35. Qual é o conteúdo dessa célula? O conteúdo da célula está aqui na barra de fórmulas. Ó. Então, você pode ver aqui, ó, igual B1 mais B2. Então, está vendo que nem sempre a visualização é igual ao conteúdo? Às vezes pode ser, ó, conteúdo e visualização iguais, conteúdo e visualizações diferentes. Então, o seu conteúdo aqui pode ser um valor, pode ser um texto, pode ser uma referência a outra célula, tá? Pode ser uma função. Como que eu faço para ver o conteúdo? Só clicando em cima da célula. Se eu falasse assim, pessoal, qual é o conteúdo da célula C3?
E eu estou aqui na célula G7. Você tem como falar para mim qual é o conteúdo dessa célula? Claro que não. Por quê? Eu só consigo ver o conteúdo quando eu clico na célula. Tá certo? Ó, cliquei na célula, aí mostra o conteúdo. Se eu der 2 cliques, a gente consegue ver também aqui. Por isso que eu estava falando para vocês que a gente vai andar meio que junto aí no Excel. Então, nós vimos aqui, ó, célula, conceito de endereçamento e agora outra parte fundamental do Excel, gente. Não dá para você usar o Excel se você não entender aí os ponteiros do mouse, tá? Eu separei aqui para a gente os 8 ponteiros mais utilizados do mouse, tá? Então, gente, essa primeira aula aqui, se você está começando agora, o ideal é você imprimir esse PDF que eu vou mandar para você, deixa aí do lado, para você começar a entender e relembrar algumas coisas. Ponteiro do mouse. Nós já vimos esse ponteiro e esse, que é o ponteiro de seleção e o ponteiro de edição. Como que nós já vimos? Já vimos, ó, nós já clicamos aqui na célula. Ó. Esse ponteiro, que é esse maisinho aqui, ó, serve para você selecionar a célula, tá? Então, é com ele que você seleciona a célula. Ah, é só uma de cada vez? Não. Você clica e arrasta, você selecionou uma lista de células, tá? Um período de célula. Clica e arrasta na horizontal, também você seleciona várias células na mesma linha. Clica e arrasta na diagonal, você também seleciona aí diversas células. Então, eu posso fazer de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e vocês já perceberam aí que sempre a primeira célula que você seleciona, ela fica aqui em branco, né? Ó, vou clicar aqui embaixo agora, cliquei e arrastei, ó. Então, eu selecionei essa primeira, então ela sempre vem, a primeira que você seleciona, ela fica em branco. Então, ó, eu posso clicar e arrastar e seleciono aí quantas células eu quiser. Esse é o ponteiro de seleção, tá? Sempre no meio da célula, gente, tá? Porque você vai ver que se você clicar aqui na célula e pegar em cima da linha, ó, perceba que o ponteiro do mouse já não mudou? Que ponteiro que é esse? Vocês já viram aqui, ó. Olha lá, ó. Esse é o ponteiro de mover. Então, se eu vier aqui na linha da célula, clicar e arrastar, ó, eu não seleciono, mas eu movo. Se eu vier em cima da linha, clicar e arrastar, eu movo. Então, perceba que em volta da sua célula, o ponteiro vai ficar uma setinha para cada lado, exceto, deixa eu dar um zoom aqui, ó, nesse canto inferior que tem um retângulo aqui. Ó. Perceba que a gente tem 3 tipos de ponteiro. Ó. Esse ponteiro de seleção, esse ponteiro de mover e esse ponteiro aqui, que a gente já vai ver, que é esse último aqui, ó, copiar conteúdo ou criar uma série, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó, copia conteúdo ou cria série. Isso aqui eu já vou apresentar já já para vocês. Só para vocês verem, ele copia o conteúdo da célula, tá? Também funciona para qualquer um dos lados. Então, ó, selecionar sempre pelo meio da célula. Clicou e arrastou. Porque se você clicar em cima da linha, ó, você não seleciona, você move. Tá? Então, fique aí esperto com isso daí. Então, nós vimos seleção e mover, agora a edição. Como que eu faço a edição de uma célula? Ah, não é 25, né? Até 250. Clica uma vez, clica a segunda vez. Ó. 2 cliques, olha só, o ponteiro, ele fica um ponteiro de edição. Você pode fazer assim para editar, ou você pode vir aqui e editar na barra de fórmulas, ó, 250. Ou você pode selecionar a célula, você está aí num desktop, você aperta, ou no notebook, você aperta a tecla F2. Tá? Na linha dos Fs aí, aperta a tecla F2, ele também edita lá. Então, editei a primeira, editei a segunda, só vai funcionar aqui como Excel, como calculadora não vai funcionar. Então, a gente não vai usar o Excel como uma calculadora, tá certo, gente? Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho com ponteiros? Seleção, mover, edição. Agora, a gente vai trabalhar aqui ó, com selecionar linhas e selecionar colunas. Ó. Setinha apontando para a direita, selecionar linhas. Setinha apontando para baixo, selecionar colunas. Vamos lá? Então, como que eu faço para selecionar uma linha? Eu quero selecionar aqui toda a linha 1.
vem em cima do número 1, ó, olha lá, o ponteiro mudou. Tá vendo? Conforme você vai passando o mouse, gente, você tem que ficar atento, ó, que o seu ponteiro vai mudando, ó, tá? Então, veio em cima do número, clicou, selecionou uma linha. Ah, consigo selecionar mais do que uma? Consegue, ó, clica e arrasta, ó, você pode selecionar. Ah, consigo selecionar não linhas uma embaixo da outra, linhas sequenciais? Consigo também, com o CTRL, ó. Vamos clicar aqui, ó, quero selecionar a linha 2. Vem em cima da linha 2, selecionei. Ah, agora eu quero selecionar a linha 4. Como que eu faço? Aperto o CTRL, vem aqui e seleciona 4. Ah, agora eu quero selecionar a linha 6. Aperto o CTRL, clica no 6. E assim vai, ó. Você pode selecionar não sequenciais ou sequenciais. Setinha para a direita, selecionar linhas. E, se você vier em cima da letra, você seleciona colunas, tá? Pode ser colunas sequenciais ou colunas não sequenciais, tá certo? Muito fácil esses daqui, né? Ó, ponteiro de seleção, mover, edição, selecionar linhas, selecionar colunas. Agora nós temos aqui, ó, redimensionar linhas e redimensionar colunas. Esse daqui é bem importante, gente, porque imagine que você está trabalhando no Excel e você digita algo que é maior do que a largura da sua coluna. Então vamos lá, ó. Deixa eu continuar apresentando aqui a interface para vocês. Falamos dessa parte de cima, falamos aqui dessa linha nova, onde temos a caixa de nome e a barra de fórmulas. Lembre-se, gente, parou o mouse em cima, ele traz o nome para você. Você não precisa decorar essas coisas, gente. Para o mouse em cima, ele já explica para você o que, que é. Temos aqui a área de trabalho, colunas e linhas, e aqui nós temos essa parte de baixo, tá certo? Aqui nós temos qual é a planilha que nós estamos trabalhando, planilha 1. Dá para ter mais uma planilha? Dá sim, ó. Vamos vir aqui, ó. Maisinho, ó. O que, que ele faz? Nova planilha. Clicou. Percebam, ó. Essa planilha 2 é diferente da planilha 1. Tá? Ah, dá para pôr mais? Dá para pôr muitas aí, quantas você quiser. Vamos selecionar, vamos pôr na ordem aqui, ó. Clique e arrasta. Planilha 1, planilha 2, planilha 3 e assim vai. Dá para editar o nome? Dá. Botão direito do mouse ou duplo clique. Tá, ó, duplo clique, você muda aí, ó. A gente pode pôr aqui, ó, aula 1A. É o nome dessa nossa primeira planilha. Botão direito do mouse, ó, tem aqui inserir planilha, excluir planilha, renomear e assim vai, ó. Vamos por renomear aqui, ó. Vamos por aqui, ó, aula 1B. Tá? Isso aqui é legal, gente, porque você pode ir salvando você pode fazer um único arquivo de todo o nosso curso do Excel. E aí você salva aula 1, aula 2, aula 3. E se tiver mais do que uma planilha, você vai criando aí mais planilhas, tá? Botão direito aqui ainda, ó, mais uma coisinha que eu quero mostrar para você, ó. Você consegue colocar cores na sua planilha. Imagina que você atende aí diversos setores. E todas as planilhas de compra você quer destacar e deixar ali com uma corzinha vermelha. Então a gente vem aqui, ó, vermelho, percebam que ele ficou um pouquinho vermelho, quando você clica fora dele, ele fica tudo vermelho. Por que, que ele dá aquele efeito degradê? Só para mostrar que é a planilha ativa, ó. Vamos pôr uma corzinha aqui nesse outro aqui, vamos pôr o verde, nessa outra aqui, vamos pôr azul. Então, você consegue imaginar, verde é setor de vendas, vermelho é setor de compras, e azul é manutenção ou controle de estoque. Aí você vai, tá? Você pode criar um padrão e isso facilita aí o trabalho da sua equipe, tá bom? Então, essas são dicas aí que você pode trabalhar aí. Então, a gente estava falando, a gente está caminhando em várias frentes, tá? Bebe uma água, respira aí e vamos junto, tá, gente? Não fiquem pelo caminho. Se tiver alguma dúvida, pessoal, escreve aí no chat, me chama, que eu estou também à disposição aí para te ajudar, tá? Eu sei que é bastante conteúdo essa primeira aula, mas é extremamente necessário para a gente entender melhor aí o Excel. Então, vamos lá, estou falando tudo isso daqui, porque nós estamos vendo aqui os ponteiros do mouse. Nós estamos aqui, ó, redimensionar linhas e colunas. Olha que legal. Então, a gente está aqui, ó, vamos aqui na planilha 2. Imagine que eu quero digitar aqui
Vou fazer uma planilha aqui de cadastro normal, tá? Vamos por aqui, ó, nome, CPF, RG, e-mail, tá? O tab também, tá, gente? Ó, o tab muda vai mudando das planilhas, tá? Pode ir com a setinha, ó, tá? Ou pode ir com o tab também, ó. Vamos por aqui, ó, endereço, vamos por aqui, cidade, profissão. Já fizemos bastante, né? Ó, então, temos aqui, tá? Então, aqui a gente estava falando que a gente tem 3 planilhas, aqui a gente pode começar mais planilhas, pôr mais planilhas, mudar aqui. Essas outras coisas que eu não falei para vocês, devagarzinho a gente vai falando, tá bom? Aqui a parte de baixo, ó, é a barra de status, que você também já conhece. A gente vai ver aqui que vai aparecer algumas coisas para facilitar aí o nosso status, tá? Ó, clicou com o botão direito. Tudo isso daqui ele vai aparecer no momento certo aí, ó. Tá vendo? Eu estava aqui com o Scroll Lock ativado, por isso que eu não estava conseguindo dar aquele atalho no começo. Aqui do lado são os modos de visualização, ó. Visualização normal, layout de página, tá? Aqui ele divide a sua planilha em páginas, tá vendo? Ó? Tá? Dividiu em páginas. Aqui o layout quebra de página, que a gente não trabalhou ainda. E aqui aumentar e diminuir o zoom. A gente vai usar esse, tá? O layout normal aqui. Aqui aumentar e diminuir o zoom. Vocês também já conhecem, né, gente? Mais e menos aqui, aumenta e diminui o zoom. Eu gosto de apertar o Ctrl e rolar o scroll do mouse, tá? Para frente, para trás, ele mostra aí. Então, temos aqui a nossa planilhinha, tá? Percebam que as colunas têm as mesmas larguras, as linhas têm as mesmas alturas. Então, vamos começar aqui a nossa planilha. Vamos pensar aqui que eu vou fazer um cadastro simples. Ó. Vou pôr aqui meu nome, ó, José Gomes da Silva Neto. Opa, vocês já estão vendo aqui um problema, né? Ó. O meu nome, ele já invadiu a coluna B e invadiu a coluna C. Então, quer dizer que se eu for digitar aqui o meu CPF, o que vai acontecer com o meu nome? Olha só, então digitei o nome, vou vir aqui digitar o CPF. Ó. Vou pôr aqui um CPF comum, tá bom? Barra 08. Pus aqui um CPF, tá? Ué, cadê o resto do meu nome? Sumiu? Apagou? Vamos ver o conteúdo dessa célula? Clicou, não, meu nome está inteiro aqui. Mas por que não está aparecendo aqui? Quando você digita um texto, tá? A gente está digitando textos até agora, e esse texto invade a outra célula, quando a gente começa a digitar aqui na outra célula, ó, ele apaga o nome, mas o nome está ali. Então, o que eu tenho que fazer para recuperar aquele nome? A coluna aqui, ó, não está cabendo o meu nome, então eu tenho que aumentar a largura da coluna. Tem 2 formas para fazer isso. Ó. Quando eu venho com o mouse aqui em cima, percebam ó, que o cursor do mouse, quando eu paro em cima da letra, é para selecionar a coluna. Mas entre uma coluna e outra, ele fica aí uma setinha para cada lado. Então, clicou, segurou apertado e arrasta, lá o que ele faz, ó. Ele amplia a largura da sua coluna. E ainda, além de ampliar, ele mostra para a gente ali ó, qual é a largura, ó, 22 centímetros e 43, e mostra em pixels também, que é outra medida do computador, tá? Então, clicou, arrastou, você aumentou a largura. Clicou, arrastou, você aumentou a largura. Por quê? Se eu pusesse o meu RG aqui, ele ia sumir, né? Ó, tem aqui meu RG, ele invadiu aqui meu e-mail, ó, se eu for digitar o e-mail, você viu que ele já ampliou aí, porque como ele entendeu que isso daqui é um número, ele já ampliou. Então, vamos pôr de novo. Que assim ele não amplia, tá? Então, quando eu venho digitar aqui meu e-mail, certo? Ó, ele já põe um link aí, mas eu não quero o link, ó. Então, está faltando um número aqui, ó, que é o final 3 lá, ó. Então, eu tenho que aumentar a largura. Clico e arrasto.
pode ser clicado e arrastado ou dar duplo clique. Ó. Duplo clique, ele vai pegar a maior largura e já vai deixar na largura da sua maior coluna aí, tá? Do conteúdo de maior largura. Ó. Então, cliquei 2 vezes aqui, ó, ele já ampliou a largura. Então, vamos digitar aqui, ó, Rua Inácio Antônio, cidade, vou por SBO só, tá? Opa, ele muda, né? Mas eu não quero que ele mude. Então, vamos por Santa, sem preguiça, né? Profissão, professor. Tá certo? Então, tem aqui alguns valores que estão sumidos aí. Eu tenho que vir linha por linha, coluna por coluna e aumentar? Sim e não, né? Então, a gente pode pegar e fazer tudo de uma vez, ó. Vem nesse botãozinho, seleciona todas as colunas, vem entre uma linha, entre uma coluna e outra, dá um duplo clique, ele já amplia tudo para você, ó, já facilita. Ó. Também você consegue selecionar uma parte da sua planilha, ó. Eu quero todas as colunas da mesma largura. Então, eu quero dessa largura do meu nome. Ó. Venho, diminuo um pouquinho, ó. Percebam que ele pegou todas as colunas selecionadas e deixou da largura do meu nome. Ó. Vou diminuir, deixar bem pequenininho. Todas as colunas da mesma largura, tá? Depende aí qual é o seu serviço, né? Se quer padronizar a largura, você seleciona e aumenta qualquer uma delas, ó. Ele aumenta tudo. Ah, não, eu quero deixar o espaço maior entre elas. Clica 2 vezes, ele aumenta a largura das suas colunas aí. Tá? Vamos digitar aqui um outro nome. Maria José Ribeiro da Costa. Eu digitei um nome maior só para vocês verem que ele ampliou aqui. Então, se eu vier aqui e dar um duplo clique agora, ele vai pegar um nome maior e colocar aqui. Se eu pôr um outro nome, vamos pôr maior ainda. Felisberto Rogério Alves de Carvalho. Gigante, né, gente? Então, clicou 2 vezes, ele sempre vai pegar o maior. Tá bom? Fiquem atentos com isso, eu consigo aumentar e diminuir aqui a largura da coluna, clicando aqui entre as 2 colunas. Se eu tenho isso na coluna, eu também tenho isso na linha. Ó. Quando eu venho aqui entre 1 e o 2, clico e arrasto, ó, eu aumento aqui a largura, a altura da minha coluna também. Tá certo? Ó. Então, clica e arrasta, aumenta a altura. Quero aumentar de todo mundo. Seleciona tudo, clica e arrasta, lá, aumentou tudo. Tá? Então, você tem que estar atento aí o que você quer colocar. Aumentou só essas, tá bom? Então, a gente vai, só para retomar aqui, ó, seleção, mover, edição, selecionar linhas, selecionar colunas, redimensionar linhas, redimensionar colunas. Tá? Antes da gente vir para esse aqui, só para a gente retomar aqui, a gente não perder o nosso foco, gente, ó, lembre-se dos operadores matemáticos, tá? Ó, a gente vai trabalhar com esses operadores, esses são os mais comuns, tá bom? Ó, o sinalzinho de mais aí é a soma, a adição, sinalzinho de menos é a subtração, tá certo? Barra é a divisão, o asterisco é a multiplicação, o acento, o tio, né? É tio, né, gente? Esse aí? É a potenciação. Como que você faz? Você vai escrever 2, opa, perdoe-me, você vai escrever assim, ó, 2 tio 3 é igual a 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá? E o sinal de igual que todo mundo conhece, né? Vamos pôr aqui só para a gente relembrar. Então, esses são os operadores matemáticos que a gente vai mais utilizar aí nesse começo. Tá bom? E agora, por último, vamos aqui ver o conteúdo. Como que a gente faz para copiar o conteúdo ou criar uma série.
Gente, esse comandinho aqui, ó, vou até deixar aqui, ó, na planilha 3, tá? Vamos renomear ela aqui, ó, renomear aula 1C. Olha só, esse é muito legal, ele vai ajudar bastante aí, vai facilitar muito o seu trabalho no dia a dia. Então, vamos na primeira célula aqui, ó, A1, vou digitar meu nome, ó, Neto, tá certo? Digitei aí. Então, já conheço os ponteiros, mover, tal, mover de lá para cá, posso selecionar e move tudo, tá vendo, gente? Ó, faz isso também. Temos aqui o edição, ó, clica 2 vezes, editar, tá? E também aqui largura, aumentar, diminuir a largura e assim vai. Mas olha só, quando eu venho aqui, ó, no canto inferior direito, ele fica mais in. Se eu clicar e arrastar para baixo, o que, que ele está fazendo, gente? Ó, ele está copiando o conteúdo de uma célula. Funciona tanto na vertical como na horizontal. Esse daqui é bem legal, você vai fazer, lembra? Faz tanto tempo que a gente não faz isso, né? A gente dá até vontade de participar de uma festa aí, né? Geralmente, quando a gente faz festa junina, a gente põe lá para fazer as fichinhas, né? Pipoca, cachorro quente, e aí você digita uma única vez, ó, deixa eu apagar esses carinhas aqui, ó. A gente faz assim, ó, pipoca, aí digita uma vez, cachorro quente, e assim vai, ó. Vou aumentar a largura aqui, ó. Clica e arrasta, ele vai copiando aí para você o conteúdo, tá certo? Então, ele serve aí para copiar o conteúdo, tá? Mas olha uma coisa legal. Imaginem que vocês estão fazendo uma lista e você quer numerar essa lista, tá? Então, você vai escrever aqui, ó, processo 1. Olha só, deixa eu aumentar aqui a largura. Toda palavra que você digitar uma palavra e colocar um número da frente, quando você clica e arrasta, olha o que, que ele faz, gente. Ele cria aí uma série, processo 1, processo 2, processo 3, processo 4 e assim vai. Qualquer coisa que você digite, ó, neto 1, ó, clica e arrasta, mesma coisa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Por quê? Se só tem um nome, clica e arrasta, ele copia o conteúdo. Se tem um nome e um número, ele sabe que o primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3 e assim por diante. Porque o Excel ele é inteligente, pessoal. Ele foi programado para criar essas coisas aí, tá? A gente está conhecendo aqui o Excel, tá certo? A gente está trabalhando aqui, a gente está vendo algumas coisas que são importantes aí do Excel. Tá? Então, esse daqui a gente está trabalhando aí com copiar o conteúdo ou criar uma série. Então, digitamos aí. Além disso, ó, além de copiar o conteúdo, se ele faz copiar o conteúdo, ele cria uma série. Mas série do quê? Séries já pré-definidas, que o Excel já entende que é uma série. Por exemplo, você pode digitar aqui, ó, janeiro, tá certo? Ó, digitou janeiro. Quando você clica em janeiro, vem aqui no ponteiro. Mas lembre-se, gente, sempre em cima do quadradinho aqui da direita. Ó, clica e arrasta. Olha o que, que ele faz, gente. Está vendo que ele já vai mostrando para você o que ele vai criando? Ó? Então, o que, que ele fez? Ó, deixa eu aumentar aqui. Ele criou uma série, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e continua, tá? Ele vai continuando aí. Ah, tem que sempre começar em janeiro? Não, você pode pôr qualquer mês. Eu vou colocar aqui, ó, maio. Clica e arrasta, ó. Ele continua. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e assim vai. Tá? O que mais que o Excel entende que é uma série? Dia da semana. Tá? Mas lembre-se, pessoal, tem que escrever o dia correto. Por exemplo, vou escrever aqui, ó, sábado. Vamos começar no sábado. Não, vamos começar no primeiro dia da semana, né? Ó, domingo. Então, ó, digitei aqui domingo, seleciona, clica e arrasta. Olha lá, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e assim vai. Tá bom? Ah, tem que ser só no primeiro dia da semana? Não, qualquer dia da semana. Vamos por aqui quarta. Mas só quarta ele vai entender? Não, tem que ser quarta, hífen, feira, tá certo? Se você não digitar corretamente, ele não vai fazer, ó. Quarta, clica e arrasta, ele cria pra gente aí a série.
Mas olha que legal, tá vendo que ele tem aqui, ó, esse ponteirinho, é um ponteirinho mágico, gente, ó. São as opções de preenchimento. Cada série ele vai dar algumas opções para você, ó. Tá vendo? Ele pode copiar a célula, pode preencher em série, ele tem aqui as opções, preencher dias da semana, tá? Se eu colocar aqui dias da semana, olha o que ele fez. Quarta, quinta, sexta. Ele pula sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pula sábado e domingo, e assim vai. Tá? Então, é importante você fazer essas configurações, tá certo? Até agora, pessoal, a gente foi só digitando texto. A gente não se preocupou com o conteúdo daquilo que estava lá dentro. O Excel, ele vem preparado aqui, bem formatado. A opção dele é aceitar qualquer coisa que você clicar numa célula e digitar. Mas nem sempre é assim, tá certo? A gente vai falar sobre a última coisa de hoje, tá bom? A gente está terminando já. Cada célula eu tenho que pôr uma informação, tá? E essas informações, elas talvez nem sempre elas serão apenas um texto. Imagine aqui, ó, que na nossa planilha, eu tenho aqui, né, ó, até aqui tudo bem, né, ó, nome, CPF eu digitei como um texto, RG como um texto, e-mail também como um texto, a rua, a cidade, a profissão, mas e se eu quisesse aqui, por exemplo, ó, colocar salário, tá certo? Imagine que eu quisesse aqui colocar o salário. Ah, tá, eu vou ganhar aqui R$ 3.000, então eu vou digitar R cifrão 3.000,00. Não, você não vai digitar isso. Você vai digitar 3.000, ó, e aí você vai formatar como você quer essa célula. Então, aí você seleciona a célula, e esse daqui é importante, ó, página inicial, grupo, número. Nesse grupo aqui, ó, que a gente vê, ó, todos os tipos de dados que pode ter dentro de uma célula. Então, ó, como vocês viram, a gente tem inúmeras células. Cada célula você vai pôr uma informação. Você não vai pôr todas as informações de uma pessoa dentro de uma célula, não. Cada célula se põe uma informação. Uma célula se põe um nome, a outra CPF, a outra cidade, a outra profissão e a outra salário. Só que o salário não é um texto comum. O salário é moeda ou contábil. Tá? Esses daqui são valores monetários, só muda aí a visualização, tá bom? Na aula da semana que vem, eu vou trazer uma planilha para a gente, onde a gente vai retomar alguns conceitos, tá? A gente sempre vai dar uma retomada nos primeiros minutos da aula e trabalhar alguns conceitos juntos aí, para que vocês possam relembrar, tá certo? Tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai retomar e mostrar para vocês a diferença entre moeda e contábil. É só visualização, mas olha só, quando eu pego aqui, ó, 3.000 e transformo para moeda, olha o que ele faz aqui, ó. Ele já escreve para a gente, ó, R cifrão 3.000,00. Mas qual é o endereço dessa célula? H2. Qual é a visualização dessa célula? R cifrão 3.000. Qual é o conteúdo? Olha só, o conteúdo é só 3.000. Tá certo? Então, cada célula você vai definir com um tipo. Quais são os tipos que a gente tem? Ó? Temos aqui, ó, geral, que é sem especificação, você pode digitar qualquer coisa. Número, que daí só pode pôr número. Moeda e contábil, que você pode só pôr valores monetários. Data abreviada, data completa. Hora, porcentagem, fração, científico e texto. Tá certo? Vamos voltar lá para a nossa terceira planilha, porque aqui a gente trabalha um pouquinho. Então, imagine aqui que você quer digitar uma data. Vou digitar aqui a data do meu aniversário. Então, se nessa coluna aqui vai ser só data, ó, você seleciona a coluna, selecionei a coluna toda, e aí você vem aqui, ó, vou mudar aqui, ó, para data abreviada. Ó. Então, tudo que eu digitar aqui, ele já vai entender que é data. Para o Excel, gente, data é assim, ó, dia com dois caracteres, barra mês com 2 caracteres, barra ano com 4 caracteres. Tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, 23/10/1976. Então, o que ele escreveu aqui? Ó? A minha data de aniversário.
Ah, mas eu não gostei dessa data desse jeito. Dá para mudar? Dá. Vou selecionar aqui, ó. Vou vir aqui, vou mudar aqui, ó. Vou pôr mais formatos de número. Olha que legal. Eu tenho todos esses tipos de datas, ó. Ah, eu quero só o dia e o mês. Clicou aqui, ó. O que ele vai mostrar? Ó, 23 de outubro. Ah, vamos mudar de novo aqui, ó. Eu quero uma data completa, ó. Quero saber o dia da semana que eu nasci, ó. Nasci num sábado. Sábado, 23 de outubro de 1976. Tá certo? Então, isso daqui é legal também, porque você define aqui qual é o tipo da informação que você vai colocar naquela célula. Então, quando eu clico e arrasto aqui, o que ele vai fazer, gente? Ele vai criar para mim uma sequência, ó. Deu erro. Agora deu erro, hein? Calma, gente, calma. Toda vez que aparecer hash, é que ele vai dar um aviso para você. Ele vai falar assim, Neto, cara, essa largura que você deixou para mim aqui não cabe, cara. Aumenta a largura dessa coluna. Então, o que eu tenho que fazer? Dar um duplo clique aqui, aumentou a largura, sumiu tudo os hash. Tá vendo? Então, quando for data, quando for valor monetário, olha aqui, ó. Se eu diminuir esse valor monetário aqui, ó, ele fica cheio de hash. Mas lá o conteúdo está 3.000, ó. Então, ele só está avisando a gente que não cabe na largura da célula. Tá? É bem importante isso também. Ó. Cliquei aqui, ó, 23 de outubro, 24, 25 e assim vai. Mas e se eu clicar aqui, ó, no... Vamos fazer de novo. Se eu clicar aqui no botão aqui de baixo, ó, clico e arrasto, ele vai aparecer esse botão aqui das opções, ó. Ele tem mais opções, ó, dias da semana, meses, anos. Ah, eu quero saber, eu quero pôr apenas o dia 23 de cada mês, ó. Ah, ele vai pôr ó, 23 de outubro, 23 de dezembro, 23 de janeiro e assim vai. Tá? Então, estou mostrando aqui para vocês que você tem um controle aqui de data. Tá? Vamos fazer aqui, o que mais que a gente pode fazer? De hora também dá, gente. Vamos por aqui hora. Ó. Quero que aqui seja hora. Então, hora, ele vai funcionar assim, ó. Hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundos, tá? Então, imagine aí que eu quero digitar aqui, vou fazer aqui uma lista de processos. 7 horas, tá? Então, quando eu clico e arrasto, ó, ele sempre vai fazer de hora em hora. Tá? Tem opção aqui para mudar? Não tem. Ah, mas eu quero fazer de meia e meia hora. Como que eu resolvo isso para fazer de meia e meia hora? É muito simples, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai digitar a primeira hora e digitar o seu período. Se quer de meia hora, 7h30. Então, agora você clica no primeiro, arrasta. Tá vendo aqui, gente? Ó, tô com as duas células selecionadas, ó, a primeira e a segunda. Venho aqui no botão, clico e arrasto. Ó, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, assim vai. Tá? Então, isso se funciona para hora, também funciona para número. Se eu colocar 1, clicar e arrastar, ó, o que ele vai fazer? Ele vai preencher. Ele não sabe que depois do 1 vem o 2. Ah, era para ele saber? Talvez sim, talvez não, né? Mas se eu não quero de 2 em 2, de 1 em 1, eu quero de 2 em 2. Então, eu digito o primeiro, seleciono o segundo, clico e arrasto. Ó, todos os números ímpares. Pode ser de 5 em 5? Pode. 0, 5. Então, o ideal é sempre selecionar o primeiro e depois o período que você vai fazer, clica e arrasta. Olha lá. Ó. Aí, se eu quero fazer de 1 em 1, digita 1, digita 2, seleciona os dois, clica e arrasta. Então, sempre que você for trabalhar com número, digita o primeiro e o segundo número que você quer. E aí você clica e arrasta, tá bom? Então, esse é o ponteiro que a gente está trabalhando aí, criar, copiar conteúdo ou criar uma série, tá? Só para vocês saberem também, ó, nós vimos aqui, além de você digitar, ele funciona também, ó, esses processos aqui, ó, ele funciona com mês do ano, dia da semana, dias da semana e assim vai. E ele funciona também com as 3 primeiras letras, ó. Então imagina, vamos pensar aqui, ó, J-A-N, ele já vai entender que é janeiro. Então quando clica e arrasta lá, ó, janeiro, fevereiro, março e assim vai. Dia da semana também, ó. As 3 primeiras letras. Segunda, clicou e arrasta, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim vai. Tá bom?
Gente, essa primeira aula, gente, é extremamente cheia de conteúdo. Eu sei disso, tá certo? Mas você não pode esquecer que você aprendeu hoje coisas essenciais para o Excel, tá certo? Ó, nós falamos aqui o que é uma célula e as 3 partes da célula. Nós falamos aqui o conceito de endereçamento. Você não faz mais cálculos com o valor que está na célula, mas sim com o endereço da célula. Nós falamos aqui os ponteiros do mouse. Você não pode esquecer esses ponteiros. Tira um print aí, salva aí para você. Você não pode esquecer esse ponteiro. E falamos dos operadores mais utilizados. Então, vocês estão prontos para começar a fazer a primeira planilha do Excel. Vamos lá? Vamos fazer essa primeira planilha? Vamos lá, pessoal. Até daqui a pouquinho.